Júnior. Schopenhauer tinha batizado o cachorrinho dele de Hegel. A Xuxa batizou a maior quantidade de cachorrinhas no Brasil nos anos 90. Os ingleses, eles entraram dentro das piadas de dar nome para os seus cachorros, batizando os cachorrinhos lá na Inglaterra com nomes bastante latinizados. Fidel, por exemplo, é um nome de cachorrinho muito querido dentro da Ilha do Rei. Che Guevara é outro nome de cachorrinho querido. Salazar, ditador português, também ganhou nome de cachorrinho. Será que a gente não percebeu? Será que o Valdemar não está lançando uma nova moda para batizar mascotes aqui no Brasil, quando compara Bolsonaro a Che Guevara? O grande mascote de Bolsonaro, de Valdemar da Costa Neto, hoje não é justamente o encarcerado Jair Bolsonaro, Júnior? É muito interessante, né? Faltou dizer que ele era bem apessoado, bonito, igual o Che Guevara. O Che Guevara era quase um modelo, Galã. era um galã. E é uma figura icônica da história da América Latina por tudo que viveu, pelo, pelas, pelo que ele percorreu de maneira física, por as cidades que ele passou. A gente não pode esquecer que no Diário de uma Motocicleta ele saiu de moto da Argentina e foi parar no Caribe. Ele parou lá no Estreito de Darien, né? E teve toda uma história contada num livro e num filme, para quem não conhece, muito icônico. A primeira parte da história do Ernesto Guevara ou do Che. Enfim, e é uma figura que é conhecida mundialmente é, por um discurso em dezembro de 64 na ONU, um discurso histórico proferido por ele e por várias situações que Guevara é lembrado. E como o Everton falou, é um daqueles personagens que pode ser amado ou odiado por muitos. Inclusive, tem uma historiadora famosa que diz que Che Guevara é uma daquelas figuras que só vai poder ser entendido e estudado a fundo mesmo quando todos os ódios e as paixões por ele se apagarem, quando conseguir chegar alguém que não tenha nenhum sentimento. Porque é uma figura controversa, porque nós somos controversos. O ser humano é controverso. Mas quando o Valdemar chama a figura de Che Guevara para Bolsonaro, ele me parece que saiu do tom, porque, cara, Che Guevara é um símbolo do comunismo. Ele era muito mais comunista do que Fidel Castro e Raul Castro. Ele é um dos responsáveis por fazer com que o regime, ou a Revolução Cubana, como queiram, migre de um nacionalismo para um socialismo e um comunismo alinhado com a União Soviética. Ele é o responsável, ele que era um dos principais leitores de Lenin, ele que era um dos principais leitores de Marx e Engels, daquela turma toda, o que o Raul Castro, que Fidel Castro eram mais nacionalistas, que estavam mais preocupados com problemas do dia a dia do povo cubano do que propriamente Che Guevara, que tinha isso de pano de fundo, mas tinha outras coisas. Então, ele vai contra qualquer coisa. E usar um exemplo desses não cabe porque vai fazer com que soe estranho. Esse negócio dos cachorrinhos, Everton, fantástico, né? Fantástico. É, o Valdemar, ele, ao mesmo tempo que quer colocar Bolsonaro no altar, ele simplesmente coloca a Bolsonaro uma insignificância de uma imagem. Eu acho que o Bolsonaro vai ser lembrado por muito tempo, eu acho que o Bolsonaro vai provocar paixões, como Getúlio provocou em muitas pessoas. Talvez o número de pessoas que vão ter isso seja menor do que figuras como Guevara, como Salazar, como Everton colocou, como várias pessoas. Porque Bolsonaro passou um tempo muito curto e teve ações bem restritas enquanto governante, porque estava numa democracia. Não que ele não quisesse fazer coisas mais complexas e coisas mais, digamos assim, excêntricas do que fez, mas ele foi, de certa maneira, freado por um sistema judiciário eficiente, por um Congresso que agiu muito em muitas medidas, pela imprensa que também acabou pautando um pouco Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é uma figura histórica do Brasil, mas, por exemplo,
não tem como dizer que Jair Bolsonaro vai ser mais lembrado do que Lula. Porque talvez Lula, sim, e na minha opinião, talvez com Lula esteja até à frente de Getúlio, na lembrança das pessoas. E tanto para quem ama como para quem odeia. Eu acho que Bolsonaro vai ser sim lembrado, mas colocar Bolsonaro no mesmo patamar do que Guevara é um pouco cedo, até porque talvez a vida política de Bolsonaro acabe em 2025, né? E para ele ser essa figura igual foi o Che, ele precisa ser muito mais, e tanto pro bem quanto pro mal, né?